Oi, gente! Mais uma vez falando sobre constelação familiar. E cada constelação é uma nova descoberta. Cada constelação é uma nova aprendizagem. Nenhuma constelação se repete igual à outra. Essa é uma força da própria técnica, que nos apresenta cada uma de um jeito diferente. Você pode fazer várias constelações, mas cada uma vai te dar um ângulo daquilo que você precisa compreender dentro daquele foco que você vai trazer. Às vezes eles se entrelaçam, assim como nós nos entrelaçamos na vida das nossas relações, mas nunca uma constelação é igual à outra. E para quem não conhece a constelação, vai lá no meu canal do YouTube, o programa Conversando com a Dor, né? E você vai conhecer um pouco mais sobre a constelação. Eu tenho alguns vídeos lá, os meus primeiros vídeos ele trata sobre as leis do amor, as 3 leis que regem o amor da constelação familiar, que foi criada pelo alemão chamado Bert Hellinger, e agora se dá cada vez mais em outros campos, né, de áreas. A constelação ela está atuando em outros campos, no campo jurídico, com o direito sistêmico, na pedagogia sistêmica, no campo empresarial, e também com as novas constelações, com o movimento da alma. E eu gostaria de tratar de um assunto com vocês hoje, um tema que eu vou deixar o tema com a frase o deixar ir, né? E o deixar ir é um desprendimento que nós temos que ter do corpo, da matéria. O deixar ir é tudo aquilo que a gente precisa para que a nossa alma evolua. Das pequenas coisas às coisas mais complexas e o que mais dói às vezes, como a morte de um ente querido. Então, o deixar ir faz parte da vida, né? Às vezes a gente entra numa relação, a gente começa a namorar com uma pessoa e de repente não dá mais, né? Terminou. Então eu preciso fechar os meus olhos e me desconectar desse corpo, dessa posse e deixar ir. E honrar tudo que foi vivido. E essa é a magia da vida, de você poder não se prender a nada, apenas conviver com o tempo que foi dado. Muitas vezes, uma pessoa da nossa família, ela vive apenas 3 anos de vida, ela vive apenas 39 anos de vida e parte. E vai. E isso deixa uma dor muito grande na família, uma dor muito forte, porque a gente tem em mente uma cena de que as pessoas morrem depois de um certo tempo de realizações, né? Morre quando chega lá para os 89, 90, 95, 100 anos de idade, 101, né? Então, aqueles que chegam a 105 anos de idade são os vitoriosos, né? São pessoas que puderam ser centenárias e estarem bastante tempo aqui ainda vibrando nessa matéria que somos nós. E eu quero falar um pouquinho sobre esse deixar ir a partir da dor da morte. Tem um tanatólogo chamado Evaldo Alves de Assunção. Ele trabalha a tanatologia. A tanatologia é uma ciência que estuda a morte. E antes de eu falar da constelação, eu queria falar para vocês de uma palestra que eu assisti com esse tanatólogo e que ele trouxe um exemplo que é muito significativo, né? Ele faz uma comparação da morte com o útero de uma coisa muito, muito linda, né? E ele diz assim, o Evaldo, ele diz que nós passamos 9 meses, não é, gente? Dentro da barriga da nossa mãe, dentro do útero.
E lá dentro do útero era tudo muito perfeito. Era água na hora certa, era a comida, o alimento, a respiração, estava tudo muito harmônico. O corpo se estica da mulher, se larguece para caber mais, para adaptar mais esse novo ser dentro dela. Então era um mundo perfeito. E de lá nós nos apegamos. Nós nos acostumamos e nós nos adaptamos a esse mundo tão perfeito que era o útero da nossa mãe. Só que chega um determinado momento que começa a ter as contrações e de lá dentro do útero, eu não tenho noção nenhuma do que é o mundo aqui fora. Eu só sei de uma coisa, que lá dentro do útero, na minha primeira casa, o mundo é perfeito. E de lá eu não quero sair. Mas independente desse meu desejo, começam a surgir muitas contrações, espremendo aquele mundo, e chega um determinado momento que me expulsa lá de dentro. E quando eu saio desse mundo que eu dizia que era perfeito, que era meu e somente meu, às vezes a gente divide, né, o útero com alguém quando tem gêmeos. Mas mesmo assim ainda continua um mundo perfeito. E na hora que acontece o nascimento da criança, acontece o quê? Todos ao redor sorriem, porque já sabem da maravilha que é esse mundo que nós vivemos, onde a gente encontra muitas coisas boas também. E só eu chorava. E de repente eu começo a crescer, eu experimento do leite da minha mãe, eu experimento do amor do meu pai, eu experimento de muitas coisas. E às vezes experimento de coisas que não são tão boas, coisas que me fazem sofrer. Mas mesmo assim, desse novo mundo, eu não quero sair, eu não quero morrer. E eu vou vivendo. Cresço, caso, tenho filhos, mas vai chegar um determinado momento que começa a vir novas contrações. E de repente a gente se encontra no útero do universo. E a partir desse momento eu nasço para outro mundo. E nesse exato momento que eu nasci para outro mundo, através das contrações do universo, todos que ficaram aqui nesse mundo da matéria choram. E só eu sorrio, porque eu já sei a maravilha que também é esse outro mundo. Então Evaldo, ele nos traz através dessa história, né, desse conto, né, essa magia do que é vida e morte. E há pouco tempo eu quis contar isso para vocês, gente, antes de eu mostrar a constelação que eu fiz, porque eu também contei um pouco dessa história lá na constelação. E é importante quando a gente coloca histórias na nossa cabeça, na nossa imagem mental, para que a coisa entre como filosofia também. E na constelação que eu fiz, a menina veio constelar, sentou do meu lado, e eu perguntei, qual o seu foco? E ela disse assim, eu não sei, eu estou sem rumo na vida, a minha vida não tem rumo. E eu falei assim, então é o rumo da sua vida? Ela disse sim, é uma vida sem rumo que eu estou. E eu disse, então você escolhe uma pessoa, era em grupo a constelação, escolha uma pessoa que represente você e uma pessoa que represente a sua vida que está sem rumo. E ela escolheu uma pessoa que representasse ela, colocou aqui, eu vou pegar os bonequinhos só para exemplificar, tá, gente?
Ela colocou aqui, ó, uma pessoa que representa ela e uma pessoa que representa a vida aqui. Ela quis colocar na frente. E eu disse, você quer deixar nessa posição? Ela disse sim. Essa pessoa aqui, ó, que representava a vida, começou a olhar para baixo. Compulsivamente para baixo. Olhava assim, ó. Chegou um momento que ela baixou completamente a cabeça. Ela fez isso. E numa constelação, quando alguém entra na constelação que olha para baixo, só tem um sentido. Que essa alma está olhando para algo que morreu nesse sistema. No caso, essa daqui. Ela apenas representava a vida que estava sem rumo. Aí o que foi que eu fiz, né? E com um detalhe, essa é a pessoa que representou ela, começou a sorrir. Ela sorria, era gargalhadas e mais gargalhadas. E eu permaneci séria para que a constelação, para que as pessoas percebessem que ali era um fenômeno, para que ninguém começasse também a sorrir. E ela começou a sorrir, muitas risadas, muitas gargalhadas. E ela olhava para baixo e ela sorria, e ela olhava para baixo e ela sorria. E quando ela parou um pouco de sorrir, eu disse assim, né? Porque é um fenômeno, né? Falei assim, quem muito sorri, pouco consegue entrar em contato com as suas emoções. Tem medo de entrar em contato com as suas emoções. E por que eu disse isso? Porque quando ela sorriu tanto, gente, que ela começou a sair lágrimas dos olhos dela. Não sei se aconteceu já isso com vocês. Quando a gente sorri muito, o riso é tão solto que sai lágrimas. Então, quando eu estou diante de um contato, de uma emoção, que eu não consigo chorar por essa emoção, eu acabo sorrindo. Tem pessoas que têm essa reação. E a pessoa que veio constelar comigo, ela disse que ela é exatamente assim. O fato acontece e ela fica séria. Depois ela começa a sorrir. E depois de um certo tempo é que ela vai chorar. Então, voltando, né, ao princípio da constelação, depois que ela parou, conseguiu controlar o riso por ela mesma. Eu fiz um silêncio profundo na sala. Eu coloquei uma pessoa, eu escolhi uma pessoa e botei ela deitada aqui. Então, a constelação ficou assim, gente, ó. Tá vendo? Ela, a vida e a representante dela, a representante da vida e uma pessoa que eu botei aqui. Aí, nesse momento, eu fui até ela e perguntei assim, quem morreu na sua família, no seu sistema, há pouco tempo? E eu não sabia de nada quem tinha morrido. E ela disse assim, o meu irmão. Há 10 meses ele sofreu um acidente e morreu. Acho que na hora que estava dirigindo o carro, teve um aneurisma cerebral e morreu. Então, nesse exato momento, como eu vi que a representante dela sorriu muito, então ela precisava entrar em contato no corpo dela. Aí eu convidei para que ela viesse assumir o lugar dela na constelação e agradecer a representante. E ela ficou. Então ficou ela, o irmão que havia morrido, eu perguntei o nome, e a vida. E daí eu fiz ela gritar pelo nome dele, né? E a sala que a gente estava tinha um certo eco, e isso ecoou. Ela gritava o nome dele. Um pouco sem força, porque não é fácil a gente tirar esse grito doloroso, esse grito primal que está na nosso mais profunda dor e soltar. Mas ela ainda, mesmo assim, ela conseguiu, ela gritou, chamou, fulano, né? E a partir daí eu comecei a formular frases e a constelação se deu em cima disso tudo.
E também, depois de um certo tempo, ela percebeu que ela tinha parado. Claro que ela ainda estava no momento de luto, né? 10 meses ainda é muito recente de uma morte, de uma pessoa que a gente tem uma identificação muito grande. Mas também foi um processo de muita cura na constelação, outros fenômenos surgiram e a gente foi curando e todo mundo foi curando. Tinha outras pessoas que também tinham perdido outros entes há pouco tempo. Então foi uma constelação de muita cura. E a gente pôde deixar com a frase, né? Assim, eu coloquei ela diante do irmão e disse: fulano, eu deixo você ir e eu estarei bem. Ficarei ainda aqui, viva e alegre em sua homenagem. Porque ela me disse que ele tinha muita alegria. Então a alma das pessoas que morrem, gente, elas precisam escutar que o que ficou e que ficou com aquela dor precisa deixá-la ir. Precisa deixar ir para que aquela alma evolua e para que também aquela alma vá de encontro ao Pai maior, a energia mais forte que rege tudo, a Deus. Então, quando concluímos a constelação, eu pedi para que ela acendesse na casa dela uma vela e formulasse uma frase, né? Fulano, meu irmão querido, meu irmão amado, meu irmão alegre, a tua alegria vai permanecer aqui entre nós. E eu deixo você ir. Ainda dói, a saudade é grande, mas eu deixo você ir. E um dia nós nos encontraremos, porque a vida é isso. A vida é agora, a vida é daqui a pouco, e a vida é para além de tudo isso que a gente diz que é o único mundo que existe, desse mundo concreto. Então é isso, gente. A constelação, ela traz essa ideia filosófica, desse novo ângulo de visão sobre os assuntos que dói, que machucam, mas também assuntos que podem nos levar a um novo pensamento, a uma nova cura e ao fluxo do amor. Então é isso. Vai lá no meu canal, gente, se inscreve, programa Conversando com a Dor, clica no sininho que quando eu postar meus vídeos você vai receber uma notificação. Namastê.